Olá a todos, chamo a todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 5 de outubro, queremos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João com os capítulos 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando pela leitura do capítulo 9, onde nós temos como destaques a cura de um cego de nascença, os fariseus interrogam o cego e a cegueira espiritual. Enquanto Jesus caminhava, viu o homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram: É este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada.
Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e que os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Até aqui a leitura do capítulo 9, um capítulo que todo ele, num primeiro momento, na primeira vista, parece falar apenas de cegueira, de enxergar, mas a coisa vai muito além do que aparentemente se apresenta. Jesus caminhava, ele viu um homem cego de nascença, e é importante que se diga isso, era um homem cego de nascença, ele nunca tinha enxergado na vida, e Jesus vai dizer que era a hora de fazer as obras daquele que o enviou enquanto era dia. A noite viria, onde ninguém mais poderia trabalhar. É muito importante observar e ressaltar que o Evangelho de João contém muitas dessas declarações sobre escuridão e luz. Então, na sequência, o cego vai passar a enxergar, conforme nós já vimos no relato. Jesus vai cuspir no chão, vai fazer uma lama, vai untar os olhos do cego, vai dizer para o cego se lavar no tanque de Siloé, e ele vai se lavar e vai passar a enxergar. Algumas pessoas vão acreditar, outras não vão acreditar, e os fariseus vão levar este cego para o interrogatório. Por quê? Porque era sábado, e Jesus não poderia curar num sábado, ainda que ele tivesse feito isso. No primeiro momento, os fariseus parecem não acreditarem na cura. Ah, mas será que este homem é cego de nascença mesmo? Até mesmo chamam os seus pais, os pais do cego. Mas alguns fariseus acreditaram, e por isso houve uma divisão entre eles. E aí, depois que chamaram os pais do cego e eles ficaram com medo e falaram: olha, a gente sabe até aqui quem curou, como curou, aí vocês têm que perguntar para ele. O cego, mais uma vez, foi chamado de volta, e o cego diz a eles: olha, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas vocês já ouviram a minha explicação. Vocês querem ouvir outra vez? Vocês querem se tornar discípulos dele? E aí, claro, os fariseus ficam irritados com o cego e dizem: discípulo dele é você, nós já temos Moisés, nós somos discípulos de Moisés. E aí o cego vai ensiná-los, né? Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. E aí, no final, Jesus vai dizer: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, a cura deste cego era muito mais do que uma cura meramente física. Era uma cura espiritual, até porque depois Jesus vai perguntar para o cego: você crê no Filho do Homem? E o cego vai questionar: mas quem é o Filho do Homem? Jesus vai dizer: sou eu. Você está olhando para ele. E ele diz: eu creio, e se prostra diante de Jesus. E assim o cego ele foi curado de uma cegueira muito maior do que a cegueira física. Era a cegueira espiritual. Ele não acreditava, ou ele não conhecia o Filho do Homem. Ele não conhecia Cristo. E passou a enxergar, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Enquanto aqueles que enxergavam fisicamente, os fariseus, mestres da lei, religiosos, continuavam na sua cegueira espiritual. Vamos à leitura do capítulo 10. Capítulo 10, onde o destaque está no pastor das ovelhas, Jesus como a porta, Jesus o bom pastor, e a festa da dedicação, onde o povo rejeita Jesus. Vamos à leitura dos 42 capítulos, dos 42 versículos. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Muito bem, eis a leitura do capítulo 10, um capítulo que traz uma das afirmações mais magníficas e maravilhosas da Bíblia, Jesus como pastor das ovelhas. Jesus diz: eu sou
o bom pastor. Eu sou a porta. Precisamos entrar pela porta que é Cristo. E somente esta porta abre acesso, conduz à vida eterna. Nós vemos que essa figura, essa ilustração do pastor, ela é muito própria para a época, porque muitos judeus eram pastores de ovelhas. E as ovelhas, elas eram animais dependentes que precisavam de uma condução. Jesus vai se colocar como nosso bom pastor, como nosso pastor. E um pastor que é diferente dos ladrões e salteadores, que só vem para roubar, matar e destruir. Jesus vem para nos trazer vida, e vida em abundância. Mas os judeus não creem. Eles vão até Jesus e perguntam: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Mas é óbvio que eles não queriam que Jesus dissesse isso para que eles pudessem crer em Jesus, mas para pegar Jesus em pecado de blasfêmia e condená-lo. Mas Jesus vai dizer a eles: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E de fato eles não ouviam a voz de Jesus. Por isso não eram ovelhas de Cristo. E então Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um, no versículo 30. E isso vai causar um grande estardalhaço entre os judeus, porque para eles a blasfêmia havia sido configurada de forma clara e inequívoca. Mas Jesus vai dizer a eles: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? E esta aqui é uma citação do Salmo 82, versículo 6. Se nós abrirmos lá no Salmo 82, versículo 6, nós veremos o seguinte texto. O Salmo 82 é um salmo de Asaf, e coloca-se lá um subtítulo seguinte: Deus, o juiz de todos. E diz lá: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. E que referência é essa que Jesus está querendo fazer? Ele está dizendo: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? E Jesus vai dizer a eles: se vocês não querem crer em mim, creiam nas minhas obras. Porque Jesus já havia curado, já havia restaurado, já havia multiplicado. E Jesus ainda faria outros sinais. Mas, obviamente, eles continuam incrédulos. Eles continuam com raiva. Eles pegam pedras para apedrejar Jesus. E a coisa, obviamente, vai aumentar em questão de ânimos de conflitos, né? Os conflitos, a raiva dos religiosos vai aumentar. Vamos ao capítulo 11, onde nós temos 3 destaques: a morte de Lázaro, Jesus é a ressurreição e a vida, e a ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou:
Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto.
para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: "O que vocês acham? Ele não virá à festa?" Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Até aqui a leitura do capítulo 11, um capítulo muito emocionante, um capítulo onde Jesus demonstra todo o seu poder sobre a morte. Ele demonstra que tem o poder de nos dar a vida. O seu amigo Lázaro morre. Jesus já sabe que isso vai acontecer a ele, mesmo quando ele está doente. Por isso Jesus se demora 2 dias a mais para que isso de fato ocorra e que a glória de Deus se manifestasse. E Jesus disse claramente para os seus discípulos, antes mesmo deles chegarem lá e receberem a notícia: Lázaro morreu. Mas os discípulos, eles ficaram com medo, porque se Jesus voltasse para a Judéia e eles tivessem que voltar com Jesus, eles corriam sério risco, e eles sabiam disso. Mas é interessante que Tomé, que depois vai aparecer no final do Evangelho de João como aquele discípulo incrédulo, Tomé vai aparecer aqui demonstrando coragem. Vamos também nós, junto com o mestre, para morrer. E então, na sequência, eles vão até lá. Tanto Marta quanto Maria, quando veem Jesus, vão afirmar a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus vai declarar mais um das afirmações ego eimi, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Este é um daqueles textos clássicos também utilizados normalmente em cerimônias fúnebres e que nos trazem consolo e esperança da vida eterna. E mesmo Jesus, sabendo o que iria fazer, quando ele olha Marta e Maria em grande apreensão e aflição, chorando, e as outras pessoas tristes, Jesus também chora. Jesus se compadece do nosso sofrimento. Jesus, ele não está de uma forma fria diante de tudo aquilo que nos acomete. E então, Jesus vai chamar Lázaro, vai dizer para abrir o túmulo, vai dizer: Lázaro, venha para fora. E aquela cena deve ter sido uma das cenas mais impactantes no ministério de Jesus, vendo uma múmia ambulante, entre aspas, caminhando, né? Porque Lázaro estava envolto em faixas, e aquelas faixas foram sendo retiradas até que ele pudesse ser visto claramente, com os olhos abertos, falando, respirando. Mas diante de tudo isso, ao invés de todos crerem em Jesus, alguns até creem, mas muitos fariseus retornam e vão falar com os principais sacerdotes e convocar o sinédrio. Eles estão preocupados com o que pode acontecer com sua falsa religião, com os seus seguidores. Vai todo mundo seguir Jesus, ninguém mais vai seguir a nossa fé, a nossa religião. E aí Caifás vai dizer uma das célebres frases que não foi ele mesmo quem disse, mas que veio do próprio Deus. É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação. Mais ou menos assim. E é exatamente o que vai acontecer. Jesus não vai morrer apenas por uma nação, mas por todo o mundo. E eles procuravam de todo modo saber quando que Jesus iria chegar em Jerusalém para poder prendê-lo. E isso vai acontecer em breve. Vamos na sequência com o último capítulo deste estudo, porque Jesus já vai entrar em Jerusalém. E o Evangelho de João é aquele que, de certo modo, vai se preocupar mais com a última semana de Jesus, porque se pararmos para pensar, o Evangelho de Marcos,
Jesus entra em Jerusalém no capítulo 11 e Marcos vai até o capítulo 16. Então, nós temos 6 capítulos focados na última semana de Jesus. Em Lucas, Jesus vai entrar em Jerusalém no capítulo 19. E Lucas tem 24 capítulos, então nós temos basicamente 6 capítulos também focados na última semana de Jesus. E Mateus, Jesus entra em Jerusalém no capítulo 21. E Mateus tem 28 capítulos, então basicamente são 8 capítulos focados na última semana de Jesus, nos últimos dias e também depois, nas suas aparições. Enquanto que o Evangelho de João tem 21 capítulos, e já na metade, dá para dizer assim, um pouco menos da metade, já estará focada na última semana de Jesus. Temos como destaques: Jesus entra em Jerusalém, Jesus fala de sua morte e a incredulidade dos judeus. Vamos à leitura dos 50 versículos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeira e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado,
e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Até aqui a leitura do capítulo 12 do Evangelho de João. Um capítulo que está mais misturado entre textos que temos nos evangelhos sinóticos, ou pelo menos relatos, né? Não exatamente da mesma forma, e outras passagens que não estão nos evangelhos sinóticos. Jesus é ungido em Betânia, e da mesma forma que aparece nos evangelhos sinóticos, Judas vai repudiar a atitude de Maria, Jesus vai enaltecê-la. E aí haverá um plano para matar Lázaro, que só está presente aqui no Evangelho de João. Lázaro já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado e queriam matar Lázaro de novo. Vejam só. Por quê? Porque muitas pessoas estavam seguindo Jesus pelo milagre que haviam testemunhado. E então Jesus entra em Jerusalém, que é uma passagem que está presente nos 4 evangelhos. E os discípulos não haviam compreendido muito bem tudo aquilo. E então, a partir do capítulo 12, nós vemos de uma forma muito clara que Jesus veio ao mundo, ele encarnou para ser glorificado. E o que é a glória de Jesus? A cruz. Isso mesmo. A cruz é o momento em que Jesus será glorificado. E talvez isso deixe muitas pessoas confusas. Como assim a cruz é o momento de glorificação? Jesus morreu, Jesus foi humilhado, Jesus foi execrado, Jesus sofreu dor, carregou os nossos pecados, mas é exatamente para isto que ele veio, pois ele é a luz do mundo. Jesus fala de sua morte mais uma vez, e é interessante que enquanto ele falava, ele ouviu a voz do Pai, mas as pessoas não identificaram a voz do Pai. Elas ouviram apenas um grande barulho, como se fosse um grande trovão. Os judeus permaneceram incrédulos, e mais uma vez vai aparecer o texto lá de Isaías: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos. E a gente fica um tanto quanto confusos também com essa passagem, mas como assim? Os fariseus já eram cegos espiritualmente, ou seus olhos foram cegados de uma forma proposital? O ponto é que os fariseus eles eram autossuficientes, ou ao menos eles pensavam que fossem. Eles não enxergavam a necessidade da luz e eles viviam nas trevas.
Jesus vai afirmar: quem vê a mim, vê aquele que me enviou, e eu vim como luz para o mundo. Percebemos na retomada dos ensinamentos destes capítulos de hoje, os capítulos 9, 10, 11 e 12, que algo se destaca nestes 4 capítulos. Jesus é a luz. Ele veio ao mundo que vive em trevas. E que trevas são essas? As trevas do pecado. Os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, os saduceus, os religiosos, eles viviam em trevas. Nas trevas dos seus próprios pecados, do seu pecado de autossuficiência, de autoglorificação. Vejam que a glória no Evangelho de João não vai ser a autoglorificação, não vai ser colocado em um pedestal, não vai ser coroado com uma coroa de ouro, mas vai ser colocado em um madeiro, ser espetado em uma cruz, receber uma coroa de espinhos. E assim, Jesus é o bom pastor que vem para dar a vida pelas ovelhas, e não como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Infelizmente, nós sabemos muito bem que este ladrão é uma referência clara ao inimigo, ao diabo, e aos religiosos que faziam as vezes do diabo, afastavam pessoas de Deus e se diziam fiéis cumpridores da lei. Eram trevas e se diziam luz. E Jesus é a única luz deste mundo, que possamos caminhar sob a luz de Jesus. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do Evangelho de João. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.